Depois nós temos período de oposição e perseguição. Pedro e João, presos por curar um homem. Os apóstolos presos e ordenados que não falassem a respeito de Jesus. Estevão preso por blasfêmia e apedrejado até a morte. E a igreja de Jerusalém ferozmente perseguida. Não foram dias fáceis. Foram dias bastante difíceis para a igreja primitiva, para a igreja do Senhor que estava começando. Além de toda a perseguição que havia pelo Império Romano, e havia pelos judeus ortodoxos, havia também problemas internos dentro da igreja. Pedro e Paulo tiveram muitas discussões. Houve muita discussão sobre muitos assuntos e isso trazia um conflito bastante difícil de ser administrado. Além disso, havia as dúvidas, havia as incertezas no meio do povo. E além disso ainda, havia aqueles que diziam eu sou de Paulo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Apolo, ou eles queriam buscar referenciais e cada um queria determinar o seu próprio caminho, porque nós hoje nós temos a Bíblia, nós temos a orientação, ela está fechada, a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros ali trazendo a verdade das Escrituras para cada um de nós, e nós temos então o que? Uma base, um fundamento, uma direção, mas naqueles primeiros dias eles não tinham essa orientação, senão as palavras que Jesus tinha dito que era para eles pregarem, e a direção, claro, suprema do Espírito Santo, mas muitas coisas precisavam ser ajustadas, e eles lutavam contra isso. Então não foram dias nada fáceis, era perseguição de todos os lados, muita dificuldade, mas no meio disso tudo, nós também vemos o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, fortalecendo a igreja do Senhor, enraizando a fé, a comunhão, a certeza da salvação, o batismo com o Espírito Santo, a certeza da vida eterna, tudo isso foi colocado pelo Espírito de Deus através de sinais, através de maravilhas, através da pregação da palavra de Deus, através das evidências e o testemunho que cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos levava com a sua própria vida. Tiago morto por Herodes Agripa, Pedro preso por Herodes, porém libertado em seguida de modo milagroso, Paulo e Silas presos por expulsar demônios de uma garota escrava, companheiros de Paulo maltratados por causa da pregação de Paulo, e Paulo preso, julgado e enviado a Roma depois de apelar para César. Quando vemos, e já foi passado um vídeo no curso anterior sobre a morte dos apóstolos, nenhum deles, com exceção de João, teve uma morte fácil. Todos eles foram duramente castigados, alguns foram degolados, outros foram crucificados, como Pedro de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado da mesma forma como o Senhor Jesus foi crucificado, visto que ele não se sentia digno. Outros foram varados por lanças, outros foram jogados no meio da fogueira, mas cada um deles teve, outros por apedrejamento, cada um deles teve uma morte dolorosa, uma morte sofrida. E tudo isso fez com que a igreja do Senhor, ela, ao mesmo tempo que se fortalecia, ela também se espalhava. Alguns por causa do medo de não serem mortos, mas o Espírito de Deus usava isso também como uma forma de fazer com que o Evangelho alcançasse a outros lugares mais distantes. Mas a palavra de Deus continuava sendo pregada. E interessante que quando muitos deles eram jogados aos leões, e nós vemos isso, tem muitos vídeos, há muitos filmes sobre esses acontecimentos, nas arenas romanas, os cristãos sendo jogados aos leões, e as crianças estando ali juntamente com as mulheres, os homens, os velhos, e os leões os devorando, e aquilo sendo um espetáculo para o povo romano. Quando nós vemos aquelas cenas, e pensamos, puxa, mas isso foi tão doloroso que a igreja deveria ter fechado, mas ao contrário, eles matavam 50, mas o Senhor dava 500, eles matavam 100, mas o Senhor dava 1000, e a igreja ia crescendo dia após dia, que muitas vezes não se sabia como, mas o Espírito de Deus trazia o povo, unia o povo e fazia com que a palavra de Deus entrasse nos seus corações e
vidas eram salvas, transformadas e sentiam a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. As 3 expansões que nós vemos no livro de Atos: a expansão em Jerusalém, a expansão da igreja na Judéia e Samaria e a expansão da igreja entre os gentios. A expansão em Jerusalém. Em Jerusalém, o Espírito Santo convenceu para a salvação, primeiramente, cerca de 3.000 almas, em seguida quase 5.000, e daí em diante a cidade ficou pequena para tantos convertidos. Importante aqui falarmos é que, nesses dias, em Jerusalém, ou melhor, dentro do Império Romano, os historiadores dizem que havia em torno de 4 a 6 milhões de judeus. 4 a 6 milhões de judeus. Era um número muito expressivo. E o povo romano, o Império Romano, melhor dizendo, eles respeitavam eles e não queriam criar um conflito mais duro, porque no passado os irmãos macabeus se levantaram contra o Império Romano e conseguiram tomar a cidade de Jerusalém e conseguiram reedificar o templo, né? Então nós vemos que essa situação já tinha ocorrido no passado e houve muito derramamento de sangue. Agora eles estão num outro quadro e o número de judeus é muito maior ainda. Então, o Império Romano tinha muito cuidado sobre como fazer com que as leis os punissem, mas que eles não tivessem força suficiente para se levantar contra o Império Romano de novo. A expansão da igreja na Judéia e Samaria, a perseguição contra a igreja fez valer o seguinte adágio: a necessidade é a mãe da criatividade, e o evangelho foi semeado naquele árido solo. O evangelho foi semeado naquele árido solo. C. A expansão da igreja entre os gentios. Saulo de Tarso fez, sem dúvida alguma, entre os gentios, a proeza equivalente à que fez Pedro entre os judeus. Em 3 viagens missionárias, espalhou o evangelho entre povos que dantes nada sabiam sobre Cristo. O Espírito Santo e Atos. Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, mas a presença do próprio Deus na vida do cristão. Atos começa com o Senhor ressurreto, prometendo o dom do Espírito aos seus discípulos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja com poder. Filipe leva o Evangelho para Samaria e a igreja em Jerusalém envia Pedro e João para orar pelos convertidos, para que recebesse o Espírito Santo. Quando encontrou um grupo de discípulos de João Batista em Éfeso, Paulo ora para que receba o Espírito Santo. Atos traz muita informação sobre batismo, imposição de mãos e recebimento do Espírito. A vinda do Espírito Santo mostra o quê? A dependência de Deus, que é uma obra milagrosa, as línguas são o reverso de Babel e o anúncio do reino. Por que as línguas são o reverso de Babel? Porque lá na Torre de Babel, quando aqueles homens começaram a construir aquela torre e queriam chegar aos céus, dentro da mente deles, Deus fez com que os idiomas surgissem, né? De tal forma que um não conseguia entender o que o outro falava, e desta forma a torre parou de ser construída. Na descida do Espírito Santo, a palavra de Deus nos mostra que eles começaram a falar nas línguas daqueles povos que estavam ali, dos judeus, né, dos samaritanos, dos gentios que estavam ao redor daquele lugar, naquela festa no dia de Pentecostes, e eles viram eles pregando na sua própria língua. E diziam, mas eles não falam aramaico e agora estão falando na nossa língua, estão falando grego, estão falando latim, estão falando no hebraico, estão falando no nosso próprio idioma. E eles não estudaram uma escola de línguas, e sim que foi porque o Espírito Santo desceu e como línguas de fogo trouxe o idioma. Que o Senhor dê essa capacidade a todo missionário de pregar em diferentes idiomas. Se ele puder aprender, melhor, mas se não puder, que o Espírito Santo o capacite. E ele tem feito em muitos lugares, em muitas vezes. Eu já tenho ouvido muito testemunho de pessoas que nunca falaram um certo idioma e passaram a falar uma vez que o Espírito Santo desceu. Lembrando que na Rua Azusa isso aconteceu também, né? Na casa de Bonnie Braid, quando
o Espírito Santo desceu, né, sobre a vida dela e o capacitou então a falar um outro idioma que então, ou melhor, em 6 outros idiomas, ela cantava e tocava o piano e ela não sabia cantar e não sabia tocar aquele piano e tampouco falar naqueles 6 idiomas, né, fluentemente, mas foi porque o Espírito Santo desceu sobre a vida dela e o capacitou. O Espírito Santo pode fazer isso e ele tem poder para fazer isso, capacitar a pessoa para fazer os impossíveis para o reino de Deus. Glória a Deus. Comparação do Pentecostes do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. O Antigo Testamento. O Pentecostes do Antigo Testamento ocorreu 50 dias depois que o povo de Israel saiu do Egito. No Novo Testamento, o Pentecostes do Novo Testamento teve lugar 50 dias depois da ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento, o Cordeiro da Páscoa foi morto em 14 de abril de 1491 a.C. E Israel saiu do Egito na noite seguinte. Exatamente 50 dias depois, chegaram no Monte Sinai, durante a primeira semana de junho. No Novo Testamento, Nosso Senhor foi crucificado durante a semana da Páscoa, no mês de abril. Depois da ressurreição, permaneceu 40 dias com seus discípulos. Então, 10 dias mais tarde, aconteceu o Pentecostes do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Pentecostes do Antigo Testamento celebra um nascimento, o de Israel como nação. No Novo Testamento, o Pentecostes do Novo Testamento celebra outro nascimento, o da igreja. No Antigo Testamento, no Pentecostes do Antigo Testamento, morreram umas 3.000 pessoas. No Novo Testamento, o do Novo Testamento se salvaram umas 3.000 almas. Quinto, o Pentecostes no Antigo Testamento iniciou-se de forma poderosa. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. De acordo com Êxodo, capítulo 19, versos 16 e 18. E já no Novo Testamento, ponto número 5, o do Novo Testamento também se mostrou com grande poder. E de repente, vindo do céu como um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados, e se lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um deles. Atos 2, versos 3 e 3. Verso 3. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esses versos que estão aqui nesse quadro, nesse slide, mostram claramente como era a vida, o dia a dia dos cristãos na igreja primitiva. Eles tinham uma comunhão, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, o repartir do pão, né? Seguia a orientação do Espírito de Deus, a doutrina dos apóstolos e tinham tudo em comum. E o Senhor é que dava o crescimento dia após dia. Importante. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é como um grande imã, é como uma luz poderosa, né, que atrai as pessoas. Ninguém quer viver em trevas. Quando há uma luz, a pessoa corre para a luz. Somente os demônios é que se afastam da luz. Mas aqueles que buscam a salvação em Deus, eles querem se aproximar da luz. João escreveu: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. E o Espírito Santo é luz, e quando ele está brilhando num lugar, ele atrai as pessoas àquele lugar.